Se tu vê o podcast do Daniel Lima, que é o detentor da... Boa noite! Primeira podcast do Papo Condominial RS com convidados especiais e eu vou falar sobre nossos patrocinadores e que alguns estão aqui presentes. Bento Azevedo, fundada em 1923, atua na implantação e administração de condomínios e imóveis em Porto Alegre, Serra e Litoral. Tem matriz na Cidade Baixa e filial na Avenida Goethe 46. A partir de agosto inicia a contagem regressiva para os 100 anos da Bento Azevedo. E que será comemorado com clientes e amigos que fazem parte da história e da cidade. É um prazer, Anne Gayer. O prazer é meu, Mauri. Vamos aqui falar também o Banco Imobiliário, que atua na administração de condomínios, em questões estratégicas, operacionais e de inteligência de mercado. Soluções que vão além do controle orçamentário. Compromisso na busca para a eficiência econômica do condomínio, ações preventivas em segurança e manutenção, bem como questões de sustentabilidade. Tudo isso a cada dia mais digital e na palma da sua mão. O trabalho consiste em uma consultoria especializada aos síndicos, conselheiros, com o objetivo de simplificar o exercício de suas funções, proporcionando total tranquilidade para a tomada de decisões. Parabéns! E o Banco Imobiliário está aqui representado pela Silvana Astarita. Boa noite, querida. É um prazer te ter aqui. Boa noite, Maureen. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse primeiro evento aqui, né? Começando. Então, fico muito feliz e honrada. Grande estreia. Isso aí. E nos honra muito também a administradora objetiva, empresa direcionada exclusivamente à administração de condomínios, com mais de 25 anos de atuação no mercado e vasta referência no Vale dos Sinos. Principal diferencial, a importância que dão ao atendimento. As questões de cada condomínio são entendidas e atendidas de forma completa. Disponibiliza um gestor exclusivo para que, em conjunto com o síndico e moradores, possam trabalhar para tornar as questões burocráticas e também eventuais cada vez mais simples de serem resolvidas. Priorizam e mantêm um rigoroso sistema de controle dos condôminos inadimplentes. Contam com assessoria de cobrança na própria administradora, a fim de torná-la eficiente e proporcionar um retorno ao cliente.
Chegarão em Porto Alegre justamente para trazer a esse mercado excelência no atendimento, garantindo assim a satisfação dos clientes. Possuem 3 unidades de atendimento: Novo Hamburgo, na Rua Heller, número 24, Centro; em São Leopoldo, Rua Independência 1533, Centro; e Porto Alegre, na Coronel Lucas de Oliveira, número 24, bairro Auxiliadora. Seja bem-vindo, aqui representado, sócio-diretor, Luiz Roberto. Maureen, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar contigo, ainda mais no primeiro programa, tá? Esperamos contribuir, eu espero contribuir bastante. Enfim, bater um papo legal, já nos conhecemos aqui na recepção, então um papo descontraído e que seja um atrativo para todos que estão nos assistindo. Com certeza. E temos também como patrocinador a Aliança Administradora de Condomínios, que é destaque em administração de condomínios, foi fundada por advogados condominialistas, oferece uma estrutura completa nas áreas financeira, orçamentária, gestão de pessoal, jurídico, gestão predial, tecnologia, assistência 24 horas, consultoria online das 8 até as 23h59 para os seus clientes, e tudo isso com atendimento personalizado. A sede fica na Dona Laura 503, em Porto Alegre, e a filial em Cachoeirinha, na Avenida Flores da Cunha 459, para atender aos condomínios da região metropolitana, que em outra oportunidade, ou nas próximas semanas, estarão aqui conosco. Outro patrocinador, a Casa dos Síndicos, que é líder no mercado de condomínios. Aqui, gente, eu vou ter que botar meu óculos, porque essa letra aqui ficou menor, já não me favorece. Atua administrando exclusivamente com condomínios, com experiência de mais de 30 anos no segmento. Primam pela ética, transparência e profissionalismo, buscando permanentemente a qualificação total de seus serviços. Disponibilizam estrutura voltada para o atendimento personalizado, proporcionando a capacidade de adaptação e as particularidades de cada condomínio. Promovem cursos, palestras e eventos voltados para síndicos e demais membros da administração, qualificando os administradores de condomínios para desempenhar suas funções com eficiência e de acordo com a legislação vigente. O diferencial: profissionalismo, personalização, capacitação, transparência. Seus serviços e suporte ao condomínio: gerenciamento administrativo, gerenciamento de pessoal, suporte jurídico próprio, gerenciamento financeiro e fiscal e... Tananã! Casa dos Síndicos Digital, espaço para eventos, atendimento personalizado e certificação ISO 9001 e o Great Place to Work. Muito bem, parabéns aí a todos os patrocinadores e com certeza também estarão no próximo episódio do nosso podcast. Então, pessoal, nosso podcast, eu como uma amante do segmento condominial, não poderia deixar de estrear esse nosso episódio com as administradoras, né? Que eu fiz um convite com muito carinho, porque sei o trabalho que é ter uma administradora e mantê-la por tantos anos e com seriedade, ética e transparência. Então, pessoal, eu sempre digo, aonde eu vou, isso pode cansar o ouvido de quem
quiser, mas eu sou cria de administradora. Eu trabalhei 27 anos em 3 administradoras de condomínio e é por isso que eu valorizo o trabalho das auxiliares de administração. Então, minha querida Anne... Fala, Maura, eu também sou super entusiasta do mercado. Sempre que me chamam para falar sobre condomínio, eu venho. Difícil me fazer parar de falar sobre condomínio, né? Acho que todos na mesa sofrem desse mal, assim, porque a gente tem que ser apaixonado, né? É uma profissão, assim, que não tem monotonia e que nesses anos, eu não vou repetir a soma dos nossos anos de prática. Não deve. Não deve. Mas a gente sabe que o trabalho hoje é completamente diferente do trabalho de quando nós iniciamos, né? A complexidade dos prédios, a complexidade das estruturas, a descoberta dos condomínios como substitutos tributários, a responsabilidade dos síndicos, né? E o grau de exigência do cliente. Então, é assim, desafiador, né? Acordar de manhã, abrir a porta do negócio, quantas frentes a gente tem que atender? Com certeza. Silvana, diz pra nós que aqui dessa sala aqui é a que tem a carinha de mais novinha do pedaço. Acho que ela tá nos chamando de velhos. Mas tudo bem, vamos entender que não. Tô me incluindo, né? Tô me incluindo aqui, tô me incluindo. Fala, minha querida, o que te move? Como é que tu sente o mercado? Quais são as dores, né? Eu já estou no mercado há 20 anos, né? Isso entrega um pouco a minha idade, eu não sou tão novinha assim, né? O Banco Imobiliário já tem 30 anos aí de mercado, né? É uma imobiliária aí muito focada no cliente mesmo, tanto que o nosso slogan é singular é cuidar de você, né? A gente sabe que, eu sempre costumo dizer que condomínio é para os fortes. Quem não é forte não consegue trabalhar com condomínio, né? Porque a gente lida com problemas, né? Então, sempre com problemas, né? Então, essa é a nossa rotina diária, né? Porque, na verdade, ninguém nos procura dificilmente para elogiar, né? É sempre por algum problema que surge, alguma demanda em si, alguma dificuldade. Então, essa é a nossa rotina diária. Então, eu sempre digo, quando alguém vem, quando eu vou entrevistar alguém, eu sempre digo, ó, condomínio é para os fortes. Se tu não é forte, não entra nessa área, né? E condomínio também tem que ser apaixonado por condomínio. Eu iniciei na imobiliária de recepcionista, eu já iniciei até tarde, né? Já iniciei com 33 anos em imobiliária, iniciei tarde nesse ramo. E depois passei para locação e depois proprietário. Mas quando eu tive uma oportunidade de entrar em condomínio, ali eu me identifiquei. E ali é a minha paixão. Por que eu entendo assim que condomínio é uma paixão, né? Porque tu aprende todos os dias. Porque é incrível essa profissão e essa área, o quanta coisa surge e que tu tem que estar aprendendo todos os dias. Não tem um dia igual ao outro. Não, exatamente, não tem um dia igual ao outro, sempre tem uma dúvida diferente e tu tá sempre aprendendo. Tu pode ter 30 anos de profissão, trabalhar em condomínio há muitos anos e tu continua aprendendo todos os dias. Porque ou muda uma lei, ou muda a legislação, ou o governo implanta o E-Social, ou é isso, ou é aquilo. Então tu tá sempre aprendendo. Então eu diria assim que condomínio me move, é uma paixão que eu tenho. E quando eu fui convidada para trabalhar no Banco Imobiliário, eu me identifiquei muito nessa imobiliária. É uma imobiliária assim, nada preconceituosa, só tem um homem que é o nosso diretor, Silcio. O resto é tudo mulheres. Nada contra os homens, né? É porque eles não se encaixaram no perfil da imobiliária, né? E são mulheres assim muito extraordinárias, são fortes, são dedicadas. E eu diria assim que a cada dia a gente está sempre aprendendo e se diversificando em tudo que acontece. Além disso, ainda sou síndica profissional, então assim, é uma loucura, né? Então a gente se vira, né?
tem que ser apaixonada mesmo. Tem que. Né? E realmente eu conheci o Silso. E ele me disse que a administradora imobiliária dele só tem mulheres porque é o que deu mais certo, né? Exatamente. Então ele tem um respeito muito grande por todas as colaboradoras Exato. que possui. Querido Luiz Roberto, bendito é o fruto entre as mulheres hoje, literalmente. É verdade, é verdade, né? é verdade, é verdade. E aí, querido, me conta. Bom, depois de tudo, Qual? tudo que as minhas colegas de mesa falaram, né, eu posso dizer que concordo com o que elas disseram. Realmente, trabalhar com condomínio é algo muito dinâmico, né? Com essas mudanças todas que tu dissesse muito bem, Anny. Perdão, Silvana. Né? Mas tem algo que eu vejo que é fundamental para quem trabalha com condomínio. Saber tratar com pessoas. Sim. Toda essa dinâmica de mudança de lei, questões relacionadas a uma previsão orçamentária, isso, de certa forma, é o cotidiano de qualquer empresário, e qualquer tipo de empresa, com as suas questões particulares, né? Mas acho que o mais importante que instiga, até nós todos, acho que vocês vão concordar, em especial eu falo em mim e minha equipe, né, é o trato com as pessoas. Esse é o detalhe de um administrador de condomínios. É importante ter toda essa automação, nós temos um site, nós temos aplicativo, isso sim. Mas ontem mesmo tivemos um exemplo, tivemos um grande player do mercado financeiro que ficou o dia inteiro fora do ar com o seu aplicativo. E ninguém conseguia contatar. Sim, eu sei qual é. É verdade. Nós pensamos muito nisso. Que nós temos que preservar e ter nas nossas equipes, que sim, também na objetiva é muito parecido com a casa do síndico, a maioria é mulher. Né? É o atendimento, é o vínculo com o cliente, a dedicação, porque o cliente, quando chega para nós, o maior problema, a maior dor dele se refere ao quê? Relacionamento. É ou não é, meninas? É verdade, é verdade. E a gente está numa época também que, por outro lado, a gente também é muito demandado no digital. O nosso tempo exige atender 2 gerações. Nós temos uma gama de cliente analógica que ainda confia no papel, que é boleto impresso, passa na imobiliária para tomar um café, quer enxergar a gente. E tem condomínios que a gente fecha e administra sem nunca ter visto ninguém por aplicativo, pessoalmente, só em reuniões virtuais ou pelo aplicativo, e ficam pasmos quando tem algo que ainda não subiu para o aplicativo. Então, nesse sentido, eu acho que é mais um desafio, né? A gente está preparado para manter a humanidade no digital, porque a gente não vai escapar do digital. Mas a gente precisa manter, e na época da pandemia, que a gente estava lá trabalhando escondido, com metade da equipe em casa, aquele horror, a gente fez muita questão de videoligação, né, de enxergar o cliente, fazer essa diferença, porque as pessoas sentem, né, é vínculo, é confiança. O nosso negócio não é imóvel, o nosso negócio não é condomínio, o nosso negócio é confiança. E a confiança é olho no olho. Isso aí não há tecnologia que vá superar ou que vai substituir, né? Então, até para concluir, foi importante o que a Anny disse, mas o que eu me refiro a essa dinâmica do condomínio é exatamente isso. Sim, claro, nós temos como abrir mão do digital. Isso é algo que veio e que não tem como mudar, né? Até nós mesmos, né? Que estamos nos habituando. É verdade. Mas o que eu me refiro no sentido que essa questão das pessoas é o que para mim encanta o condomínio. É conhecer as pessoas, é entender as dores, é fazer essa mediação, que de certa forma é o que nós fazemos numa assembleia, que nós fazemos no cotidiano quando recebemos reclamações. E isso que é o mais importante, e eu destaco nisso a qualidade da objetiva com seus clientes que nós preconizamos com nossos colaboradores. É se colocar no lugar do outro. Que a gente se colocando no lugar, naquela ânsia do simples fato de um barulho de cachorro, né, que a gente ouve muito, que traz uma desavença, um desconforto, tem que ser ouvida, no mínimo ouvida. Para depois sim certeza. Se trabalhar com os pares, com o síndico, ou até mesmo com outro condômino,
para que se resolva as situações de uma melhor maneira possível. Então, para mim e para o Objetivo, o encantamento é tratar com as pessoas. Com certeza, o grande lance, né, da gente lidar com gestão de condomínios tu tem que gostar realmente de lidar com pessoas, de enfrentar problemas, né, ter uma boa escutatória. Exato. Porque não adianta tu só ouvir a pessoa e tu não dar uma, digamos, uma devolutiva, né? Tu escutou aquela pessoa e tu não disse nada para ela, quer dizer, né? Fica totalmente algo mecânico e que não adiantou de nada, né? Tu conversar. Então as pessoas estão muito carentes e eu penso que nós só vamos permanecer trabalhando nessa área e tendo sucesso se tivermos esse olhar, né, no tratamento com as pessoas, de ter amor pelo que se faz e saber escutar, porque tanto nós síndicos, né, temos que ter isso muito claro, porque não adianta de nada ter um síndico super técnico, formado, com formação acadêmica, nisso, naquilo outro, e não saber lidar com as pessoas. Não saber lidar com pessoas. Então, ele está fadado ao fracasso, né? E as administradoras também, porque vocês lidam mais com condôminos, além dos síndicos, né? Inquilinos, prestadores de serviço. E tem tudo isso junto e mais toda a responsabilidade que na lei é do síndico, mas que o síndico delega, né? Sim. Para auxiliar de administração. E ela é quem tem esse trabalho e que não é nada fácil, né? Por isso que eu digo, eu fico muito indignada quando alguém me diz: a imobiliária cobra isso só para fazer boleto. Gente, eu chego a me arrepiar. Maureen, eu já te falei isso várias vezes, é a minha bandeira, né? Eu acho assim, ó, eu não consigo compreender como é que o nosso mercado se orgulha de dizer, de ter um comercial que diz: tirei cliente do fulano com uma taxa menor. Gente, isso não é orgulho. Não. Isso não é orgulho, isso é lamentável. É lamentável. A gente precisa oferecer para os clientes todos um trabalho de qualidade, mas que seja bem remunerado. A gama de serviços que a gente tem é enorme. Como é que a gente vai remunerar um colaborador? Como é que a gente vai ter um funcionário ganhando bem? Um funcionário tranquilo para atender, com toda essa empatia que se quer, né? Que não vá lá colocar gasolina na fogueira. Como se essa pessoa não tá feliz ou não tá amparada, né? A gente precisa valorizar o nosso trabalho. As administradoras precisam parar de uma vez por todas de baixar a régua do mercado. Nós precisamos elevar a régua do mercado, trabalhando com qualidade e remuneração justa. Eu realmente concordo plenamente com o que estás falando e acho que o que a Mauri vem fazendo é um excelente trabalho, até para que consiga auxiliar esse mercado, para que as coisas realmente evoluam nesse sentido, porque a questão da precificação está muito complicada mesmo. Tu não está conseguindo, tu tem um custo e tu precisa mensurar o teu custo, e simplesmente tu está trabalhando e aí vem uma outra empresa e o valor é muito abaixo daquilo que tu está cobrando. Sem esclarecer que tem um monte de taxas extras. Exatamente. Vendem uma taxa de administração. E por
por óbvio que aí acaba que nem sempre o cliente quer sair da tua administradora, acaba ele pegando o preço só para poder baixar o teu valor. Barganha. Barganha. Isso faz com que o mercado fique no estado em que está. E eu acho que nenhuma administradora ganha com isso. Acho que é até muito triste isso, porque isso faz com que a gente não consiga também, nós mesmos, evoluirmos e crescermos e investirmos, porque isso é muito complicado. Eu tô levantando uma bandeira que eu levanto muito na empresa e que a gente lá vende valor, tá? A gente vende valor, vende a expectativa que o cliente quer. O meu preço é uma coisa e valor é outra. Então eu vendo valor. Agora, se tu quer buscar uma outra administradora preço, então vá para outra. Porque é impossível tu manter um quadro de profissionais qualificados e que estão ali sempre prontos. Vivendo da tua taxa de administração. Vivendo da taxa de administração é impossível. Então, eu acho que essa confraria que a Maureen vai trazer, eu acho que, inclusive, aqui eu peço ainda ao Secov que nos ajude, nos auxilie nisso, porque o mercado realmente precisa do Secov nisso, precisa da Maureen nisso, porque é realmente muito complicado tu perder um cliente. Eu mesmo até comentei com a Maureen que eu perdi um cliente recentemente, porque o banco trabalha também, além de conta pool, que todos vocês conhecem, o banco também trabalha com conta própria para alguns clientes que exigem isso. E eu perdi agora um cliente por metade do valor para outra administradora. E não era uma administradora pequena, era grande. E o cliente foi para lá achando que ia ter o mesmo serviço e não teve. Enfim, então eu acho que todos nós devemos nos unir para que todo mundo levante essa bandeira, porque eu acredito que nenhuma administradora esteja contente com isso. Não só nós, né? Bom, deixa eu tentar contribuir um pouco. Nós, Objetiva, sempre procuramos, né, compreender o mercado. Acho que todos vocês. Então, nessa questão, nós tivemos a oportunidade de conhecer a ABAD. A ABAD é uma associação de administradoras, empresas que trabalham com imóveis, que também administradoras, me esqueci até o nome, peço desculpas, né? Que ela tem uma organização que trabalha em conjunto com as administradoras imobiliárias. O mesmo acontece em São Paulo. Sim, que é um mercado que nem se compara com o nosso em termos de valores, né? Eu não vou estar na linha dos valores, que também é importante, é relevante, e com muita propriedade tu falasse, é muito diferente, né? É uma característica nossa aqui do Rio Grande do Sul, e se nós formos falar, vamos ficar 2 noites falando sobre isso, o objetivo não é esse. Então eu quero compartilhar a experiência, né? Nos associamos à ABAD, eles criaram uma certificação para as administradoras de condomínios com processos. Para que isso? Para exatamente dar para o mercado a importância de uma entidade que cuida dos processos e daquilo que é do condomínio com relevância. Para quê? Agregar valor no seu serviço. E o mesmo está acontecendo em São Paulo. Eu vejo, sim, acho muito positivo o que a Maureen fala, né? Assim como vocês, no sentido que nós também começamos a pensar, sim, em trazer uma unidade não só para aumentar preço. Eu acho que preço pode ser objetivo, aumento de taxa de administração, mas sim qualificar o mercado. O que nós estamos vendo que esse tipo de demanda e de visão que nós temos de preço, sim, ela é importante, todo mundo quer agregar valor para o seu negócio. Porém, eu vejo que nós temos que primeiro passar por um processo de união das empresas, e trazer, antes disso, até mesmo para o nosso cliente, uma qualificação e uma certeza de que aquilo que ele está comprando agrega valor com responsabilidade, com critério e com processos. Porque isso sim, a partir do momento que a gente começar a desenvolver uma qualificação, qual é a qualificação que existe para nós como administradora, como prestador de serviço? Nenhuma. Vai fazer um ISO 9001, desculpe, eu não sei quem tem, acho importante, mas especificamente para uma administradora, nós não temos aqui no Rio Grande do Sul. E isso para nós criarmos isso e botar no mercado que essas empresas que participam dessa qualificação, eu tenho certeza que agregará para o nosso cliente na ponta algo diferente e de confiança que possa sim aí nós trabalharmos aquilo que nós estamos preconizando aqui, que são taxas de administrações que valorize e que signifique para nós um bom retorno também.
tá certo? Então, eu acho que sim, é importante, mas eu vejo que também nós como administradora, começar a ver nosso negócio de uma forma mais organizada, não que nós não sejamos, muito pelo contrário, nós somos muito organizados. Uma pasta financeira, a gente fala muito em atendimento, mas se você vê o processo interno de um administrador de condomínios, é incrível. Uma pasta financeira, contas a pagar, um departamento pessoal. Quer dizer, nós não somos uma contabilidade, nós somos muito mais que isso, respeitando os contadores. Então, eu vejo que sim, para nós evoluirmos, também temos que pensar nesse item. Qualificação das nossas empresas com uma certificação que vá mostrar para o mercado a nossa responsabilidade e o nosso comprometimento com o cliente. E acho sim, vamos lutar por uma melhor taxa de administração? Claro que sim. Existem os predadores? Claro que existe. Isso não é só no nosso ramo. Sim. Mas que nesse momento que nós precisamos passar para as pessoas que estão nos assistindo, é que nós precisamos também ver, e vocês em especial, aquilo que está por trás de uma administradora, aquilo que está por trás para uma eventual taxa que está fora daquele contexto que hoje estão oferecendo, que é a empresa que vocês trabalham. É isso que vocês têm que entender. Eu sempre falo, sim, é difícil perder um condomínio da maneira que tu perdeste, mas eu percebo uma coisa. Não somos nós que estamos perdendo. Quem está perdendo é o cliente. Não, é o mercado. Quem está perdendo é o mercado como um todo. Então, é nesse sentido que a gente fala. E até porque o nível de exigência do cliente, ele aumentou muito. E, inclusive, depois da pandemia, aumentou mais ainda, né? Então, assim, é complicado. Daí, como tu mesmo disseste, a pasta... respeite os contadores, mas a gente faz uma contabilidade ali, uma prestação de contas com muito zelo. E aquilo, a impressão que tu tem, às vezes, que tu não é valorizado. Então, é complicado. E não é uma questão só de preço, é uma questão de custo, porque quando tu começa a perder um cliente, tu começa a não querer perder cliente, e o teu cliente começa a barganhar, começa a ficar complicado, né? É uma questão de autoestima, né? Essa era a minha visão e é o que eu falo. A gente precisa, enquanto mercado, entender o nosso papel, a complexidade de tarefas que nós temos, de responsabilidade que nós temos, né? Uma administradora ruim causa um problemão no condomínio, e não é justo que a gente se vanglorie, algumas imobiliárias se vangloriam de negociações, de tirar clientes, negociando taxa de administração. A gente tem que negociar módulos de serviço, qualidade de atendimento, oferta de produto, né? Agora, a remuneração, assim, a pessoa só se vangloriar disso, eu acho lamentável. Bom, eu não acho só lamentável, mas eu acho medíocre. Tá? Exato. A palavra pode ser uma palavra pesada, mas a partir do momento que o profissional conquista por preço, eu acho que para todos que nós estamos ouvindo aqui, nós assistindo, perdão, desqualifica. Desqualifica o mercado. Desqualifica, porque esse é o ponto. A prestação de serviço, ela tem que ser vista como agregar valor. Eu faço uma comparação, nós estávamos falando aqui a respeito de atendimento e tudo mais, né? De falar com o aplicativo e não ter o retorno. Já imaginaram a gente ir num médico, correto? E o médico se propõe a fazer uma consulta a R$30. A gente está vendo a classe médica reclamando de remuneração dos planos de saúde. Por quê? Porque a importância e a relevância do negócio. E nós somos muito relevantes. Claro. Muito. Não sei quem que falou aqui, eu peço desculpas, a importância de um administrador de condomínios. Não é só pagar e receber boleto. Exatamente. Existe, acho que foi essa a Mauri falou. Exatamente. O que tem por trás uma responsabilidade civil do síndico, o que tem por trás de todo um condomínio, é algo incrível. Então, é isso que nós temos que passar. Por isso a importância de nós começarmos a ver que a relevância, sim, de nossos valores, associada à responsabilidade e à identidade com o condomínio, no sentido de fazer tudo da forma melhor, mais transparente e correta, é o que nós temos. E a gente tem que ter orgulho do nosso negócio, né? Orgulho do nosso mercado. A gente não pode ser assim um pangaré que bem isso. Pegando cliente por qualquer preço. A gente tem orgulho. Eu tenho orgulho de representar uma empresa de 100 anos. Nós já vimos coisas, a empresa já passou por várias moedas, por vários planos econômicos. Agora a gente está fazendo uma linha do tempo bem legal, então estamos
unindo fatos da empresa com fatos da história. E é uma coisa impressionante, né? É resiliência. Mas eu acho que a gente tem que dar uma virada de chave. Eu acho que a gente precisa valorizar o negócio que a gente tem. E essa virada de chave, gente, nós só vamos conseguir com a união das administradoras Verdade. e síndicos. Porque se as administradoras não têm o seu trabalho valorizado, meus colegas de trabalho me perdoem, mas é por culpa deles mesmos. Porque, por vezes, escutam no condomínio, a administradora cobra X só para fazer boleto, e ficam quietos e não dizem nada. Aí tentam buscar proposta aqui e ali, ao invés de mostrar o que realmente faz a administradora. Eu trabalho muito esse lado, né? Eu vejo que o nosso segmento precisa tanto de união das administradoras, e o Secof também vejo que tem que estar apoiando esse movimento, né? Porque há coisa de anos atrás aí, quando eu trabalhava pelo menos em administradoras, nós tínhamos uma tabela de valores ali, tipo, de honorários base, né? Tipo assim, aquele ali é a média de valores, não que era para inglês ver, né? Então, a mesma coisa os síndicos, né? Os síndicos têm que se unirem mais. Mas que a barganha acontece, Maureen, porque o mercado permite, né? Na hora que a pessoa pega uma proposta de A mais B, senta lá comigo e diz, olha, tu consegue cobrir ou tu consegue... A gente tem que sentar a pessoa e entender qual é o serviço que estão te oferecendo, né? Exato. E não assim, olha, esse preço a gente cobra, esse preço a gente não cobra. Né? Então, eu acho que esse profissionalismo no trato da captação... também, concordo. É uma coisa que precisa ser honrada. Porque na hora da assim. Venda, eles vendem tudo pode, tudo é maravilhoso. Claro. E aí, depois que o condomínio entra, aí as coisas não são... Tanto que eu já fiz clientes que saíram e 3 meses depois voltaram. Com certeza. Então, eu sempre trabalho com transparência. Aquilo que eu estou te dizendo é aquilo que eu realmente vou te entregar. Vou cobrar isso, isso e isso. Ah, mas por quê? Não, isso não tem como te isentar, por isso. Porque não tem como tu começar, tu tem que qualificar, tu tem um custo, então não tem como tu não cobrar. De alguma forma tu tem que cobrar, entendeu? Então, e tudo tem um trabalho por trás, tem uma equipe, tem uma responsabilidade. Então, a gente sabe que isso é um assunto até um pouco pesado, né? Assim, de falar, assim, dessa questão toda, mas infelizmente... Tem que desmistificar, mas né? A gente precisa falar sobre esse tema que envolve os condomínios e as administradoras, porque realmente é preciso qualificar essa questão, né, das administradoras de uma vez por todas, né? Eu vejo que se a gente olhar para o nosso mercado, né, nós não vamos concorrer com a Anne, 100 anos, né, Anne? Não, eu tenho só 30. Não, mas não é de idade, né? Não é de idade, né, Anne? Mas o mercado mudou muito. Muito. Essa questão da precificação das administradoras também teve o surgimento do síndico profissional. Sim. Então, tudo isso também traz para nós, de certa forma, essa repercussão do custo. Né? Até então, era um morador que ficava por um salário de uma cota condominial. Exatamente. Entra o síndico profissional, que também é visto como custo. Que também... Não é visto como benefício, como custo. Exatamente, né? Também, Sim. né? Isso Então o que acontece? Eu acho que o nosso segmento tem que passar por um processo em geral de avaliação. Nós participamos do Enacom em São Paulo, antes de 2 anos atrás. Não gosto de falar de pandemia, que eu quero esquecer a pandemia, apesar de nos cuidarmos e ter responsabilidade com isso, né? Onde tem uma discussão, ainda transitando no Congresso, para a regulamentação da profissão de síndico profissional. Sim. Né?
há divergências, inclusive, né, por certos setores de São Paulo e Rio em como chamar essa profissão. Porque, primeiro, síndico profissional não existe. Até porque é um cargo eletivo. Exato. Né? Então começa por aí essa discussão toda, inclusive, como eu falei, linkando o que nós estamos falando. Existe muita coisa, muitas situações para nós evoluirmos nessa questão de administração de condomínio. Uma visão muito maior do que só, que parte sim de um preço de taxa de administração, que parte sim para o mercado, de certa forma, que ele é nocivo, com essas que nós falamos há pouco, mas é algo muito mais amplo para nós começarmos a pensar junto nesse debate que tu está trazendo. Com certeza. Né? O que é um síndico profissional? Que qualificação que tem? Existe uma discussão dos administradores de empresas, como é que se me ajuda? Do que tem que Conselho Regional de Administração. Não só o Conselho Federal de Administração tá. de Empresas. A gente tem, como tudo, né, nesse país, a coisa vai virando política e sindical e aí não avança e o prejuízo é do cliente, né? Então, a gente teve aquele debate bem legal, né? Foi um dia inteiro lá que a Maureen proporcionou e a grande maioria entendeu, assim, que nesse momento não seria legal, né, complicar mais a situação. O que precisa, voltando ao que tu falaste, a questão das pessoas, né? O que precisa um bom síndico? Gostar de pessoas, né? E eu acho que a ascensão da profissão de síndico profissional é justamente porque o síndico orgânico, que a gente chama, né, Maureen, não tem mais esse tempo. As pessoas têm uma vida corrida, atribulada nas suas profissões, de chegar em casa de uma forma ainda em condição de ser empático e de resolver coisas, né? Então, eu acho que eu gosto muito da ideia do síndico profissional, acho que é o futuro, né? Acho que cada vez menos as pessoas querem ser síndicos e os condomínios, principalmente desses mais complexos, não sei se tu concorda comigo, né? Concordo. E eu acho que a gente tem que trabalhar pelo esclarecimento, né, Maureen, pela informação aos condôminos, da gama de trabalho que a gente tem. Na realidade, como o Luiz Roberto falou, né, não existe a figura, né, legalmente regulamentada de síndico profissional. A profissão. Eu concordo com ele, tanto é que eu falo, sou síndica. Sou síndica qualificada, né? Preparada, com atuação, 37 anos no mercado e tendo que me atualizar constantemente, porque senão eu fico fora desse mercado, porque tudo anda muito rápido, surgem legislações novas, uma série de fatos e que é importante o síndico, sim, se qualificar. Aí eu volto aqui a falar da importância das associações de síndicos. E aí não é de síndico profissional, é de síndico. Né? Seja ele morador, externo, para que tenhamos, sim, um movimento. Qualificação. E não assim um órgão lá, sei lá, Conselho Regional de Administração, o Cresce, seja lá quem queira se habilitar para isso, mas eu vejo que nós temos condições. Na realidade, penso que o reconhecimento da atividade de síndico, PJ, né? Sim. Ou com esse... Não existe certo ainda, transitando lá em Brasília, esse PJ ou PF. O que está se falando é em PF. Tá? TPJ é algo que nós trouxemos, que o brasileiro bem faz, como tu disseste, né? De ser uma solução para não correr riscos que os condomínios acham de trabalhista. Trabalhista. O que ficou claro para nós lá? Síndico é cargo eletivo. Exatamente. Então não tem vínculo, tanto na pessoa física ou na jurídica. Não tem. Né? Claro que existe uma questão de avaliação, de área trabalhista, o julgamento do juiz que faça essa eventual ligação como um vínculo de trabalho. Porém, é claro para todos que foi o debate que nós tivemos, que aliás, com o qual participei, que síndico não é uma profissão, é cargo eletivo.
Sim. Então, desculpe te interromper, até porque, como tu falaste bem, essa dificuldade do síndico, exatamente por quê? Porque ele fica à mercê de não ter um vínculo, de ter uma garantia de que as pessoas que transferirem esse poder para ele, de segurança de que ele vai estar sendo ouvido a hora de tomar uma decisão com uma assembleia, de uma administradora, de ter qualidade, dizer, não, eu estou com a administradora tal, porque a confiança é tudo aquilo que nós falamos aqui. Exato. Então, a partir do momento que tem uma regulamentação, eu tenho certeza, desculpe a pretensão, eu tenho certeza de que vai dar confiança para os síndicos profissionais. Porque eles estão na mesma que nós. Sim, sim, é verdade. Se vocês verem, é mesmo assim, quanto é o honorário do síndico profissional? 1.500. Aí entra o predador, que faz por 900. Então, todo esse movimento parte sim também do síndico profissional ter uma legislação definida de que é, até mesmo para os seus condôminos, saber qual é a função, porque eles se confundem. Tu não é morador. Então, eu volto a dizer, a importância sim de começarmos num contexto macro. E o síndico profissional para nós é uma ferramenta importantíssima. E eu valorizo, assim como tu disseste muito bem, a participação e cada vez mais a inclusão do síndico profissional. Porque assim, nós como administradores conseguimos passar para ele aquilo que de fato é a realidade. Porque com todo respeito aos orgânicos, né? Eu não sei se vocês chamam de orgânicos, como é que vocês chamam? Os moradores. Muitas vezes a pessoa que se propõe por quê? Porque tem uma disposição de tempo. Então, a qualificação do síndico profissional para nós e para o mercado em si, eu vejo como muito positivo, não sei de vocês. Eu acho muito positivo, eu acho fundamental. E até, desculpa te interromper, até pelo entendimento, né? Que fica Perfeito. bem mais fácil para as administradoras essa questão de todo o entendimento que existe na legislação do que tu passar por um proprietário de uma unidade que não tem tempo, enfim... vai explicar que tem isso, tem que cobrar, e ele, enfim, tem que regulamentar, e ele não compreende, né? E aí fica mais difícil isso, né? Agora, assim, que a gente vê, não sei se vocês veem também na administradora de vocês, a questão, eu penso que é mais cultural, assim, né? Acho que o trabalho que a Maureen faz é genial, no sentido de levar conteúdo. Louvável, louvável. A gente precisa... é que as pessoas tenham conhecimento, que elas consigam entender um balancete, que elas consigam entender a função do síndico, porque se o condômino, né, ele vai lá, compra aquele apartamento, ele acha que está comprando uma unidade sozinha no mundo, né? E aí depois se dá conta que ele está aderindo, é um contrato de adesão, já existe um condomínio ali com regras, com orçamento, né? Então, assim, educar essas pessoas, né, alivia muito o trabalho do síndico e alivia o trabalho da administradora. E eu não falo educar no sentido pejorativo, eu acho de informação. Claro. As pessoas têm que conhecer a legislação, conhecer os seus direitos, conhecer os seus deveres. Uma saia justa que eu vejo que os síndicos profissionais passam muito são com os conselhos. Nós temos uma situação em que os conselhos se acham, muitas vezes, superiores ao síndico. Muito. Né? E, na verdade, não são. A responsabilidade civil e criminal é do síndico, profissional ou orgânico, e o conselho não é, assim, um órgão superior que vai dar a última palavra. Não. Ele é um órgão, né, que vai aconselhar ou vai fiscalizar, mas... Às vezes a pessoa não quer ser síndico, mas quer ser conselheiro. Quer ser conselheiro. Quer ser conselheiro para mandar no síndico. Então, não tem algo, o papel de síndico, quer ser uma conselheiro. Coisa muito importante, né, pessoal? Tem muito condomínio que tu escuta assim, tu é nosso empregado. Sim, é verdade. Vontade de dizer, quando é que vão me dar as férias, o 13º? O pior não é isso. O pior é quando eles tratam como empregados. Exato. Ou quando, Mauro, já te aconteceu de ter um conselho oposição? Isso é uma coisa que eu digo, gente, fica tão feio um conselho. Vocês são a gestão, vocês são situação. Né? Um conselho craquelado não Eu digo que nós assim. temos que promover esse entendimento dos papéis dentro do condomínio. E onde as administradoras fazem parte, eu já fiz aí uma primeira live entre administradoras e Secov, e nós temos que concluir o que ficou prometido, que é nós montarmos uma cartilha
entre Secov e administradoras. E agora eu me incluo nessa como papo condominial, RS, para deixar muito claro o papel da administradora, do síndico, né? É importante. E do Secov, que as pessoas confundem muito. É que acontece o seguinte, com todo o respeito, eu nasci e me criei em condomínio, tá? Eu gosto de falar do meu exemplo. Eu nasci e me criei no IEPI, aqui em Porto Alegre, né? É o exemplo de uns condomínios mais antigos que nós tivemos na nossa cidade. Claro, tem prédios mais antigos, mas é um projeto de 1950. Tu era vizinho da Elis? Tá? Bem pertinho. Pior que é verdade. Até porque todo iapiano, né? Adora dizer isso. Vai dizer que sim, e nunca viu na vida, nem sabe onde é que é. Mas eu sei onde é que é e era próximo, tá? Mas por que eu trago esse exemplo? Até então existia o condomínio, a lei de 64. Eu nasci em 63. Né? Nós tínhamos uma organização de condomínio. A gente tinha uma organização de condomínio que cada vizinho lavava as escadarias uma semana. Sim. Cada vizinho pagava uma conta de luz, enfim, era essa organização. Então, o que nós temos hoje no mercado que eu percebo? Que há uma visão distorcida, um desconhecimento em geral do que é um condomínio. Da instituição, né? O que é um condomínio, qual é o papel da pessoa. E aí, como é que vai entrar um síndico, como é que vai entrar uma administradora? Até porque, sim, se nós formos fazer um passado recente, de 15 anos, que eu imagino que seja quem começou o síndico profissional, né? Quem se candidatava o síndico era o morador. Era o aposentado, né? Hoje os aposentados estão curtindo a vida, eles não querem. E o que trouxe isso? Exatamente porque é um desconhecimento de que não é uma avaliação profissional, que é uma avaliação, com todo respeito, muito mais emocional, de um conselho. Por quê? Porque ele está envolvido naquela euforia da vizinhança. Por isso que eu acho muito importante o síndico profissional, ele está fora desse contexto. Então, é parte de um trabalho, sim, de uma associação, parte do trabalho, sim, de um Secov, parte do trabalho nosso mesmo de fazer isso. Porém, tem que existir, por parte do próprio síndico, uma comunicação de mostrar ao seu condômino que não é mais uma relação de vizinhança mera e simples, como eu trouxe o exemplo onde eu morava. Exatamente. Como antigamente, não, né? Não é. Certo? É um Twitter ambulante. O síndico tem que ir fazendo e comunicando o que está fazendo, né? Mas isso é uma cultura que tem que ser mudada. Exato. Porque o síndico não é um Twitter ambulante. Nós não somos, ninguém é isso, ninguém tem essa disposição e faz algo dessa forma. Claro. Eu brinco, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com médicos. Até o médico descansa. E tem que descansar. Ele tem que ter o lazer. E às vezes nós não entendemos isso. Pô, liguei pro meu médico, não me atendeu. Mas isso é na vida de todos os profissionais. Mas eu fiz uma assembleia onde a síndica profissional estava sendo cobrada por um condômino. E uma questão de volume, de barulho. E ele dizia, eu te liguei, tu não me atendeu, tu é uma péssima síndica. E ela dizia, mas que horas? Eu olhava e ele disse, 1h20. Ela disse, olha, eu estava dormindo nesse horário, né? Então, eu vejo sim, vou reforçar, Maureen, parabéns. Parabéns no contexto de verdadeiro e direto, porque esse tipo de iniciativa, de dar a oportunidade de nós transmitir isso para o nosso público, não é uma opinião de dono de administradora. Eu vejo que todos nós estamos falando uma opinião de contexto para agregar valor para esse negócio de condomínio. É um negócio, condomínio é uma empresa. Só que tem 60 sócios, 120, 480 sócios. E eu falo sempre isso para os nossos síndicos, né? Condomínio é o espaço mais democrático que existe. É onde a gente vê o exercício da cidadania, assim, básico. Perfeito. Né? E é onde a gente vê, agora as pessoas estão sendo apresentadas, a nova geração, a inflação de novo, né? Sim. Nós passamos 2 gerações de funcionários sem saber o que era inflação. Então a gente vê, assim, índice de inflação antes de sair em qualquer lugar, tá lá no condomínio. A gente já viu ali o que subiu, insumos, né, tarifas, antes de qualquer notícia. E a questão da cidadania, é o lixo, é o horário, é o cachorro. É que eu vejo também tudo como tu comunica.
Então, eu acho que a comunicação na verdade, a comunicação é fundamental em tudo, né? É a alma do negócio. Mas eu vejo que nos condomínios, assim, eu costumo, na administradora também, eu costumo cuidar muito como comunicar. Porque a forma que tu comunica é a melhor maneira que tu vai ter a reação daquelas pessoas. Então, eu acho que isso é realmente, como tu falaste, a alma do negócio. Porque, por exemplo, como síndica, às vezes eu recebo lá pessoas que dizem: o vizinho de cima tá fazendo barulho, o cachorro e tal. Mas nem sempre é aquilo ali. Eu não preciso já imediatamente notificar aquela pessoa. Basta eu entrar em contato, comunicar, falar com aquela pessoa porque daqui a pouco aquela pessoa não se deu conta de que ela está fazendo aquele barulho incomodando o outro. Então, tu fala, tu media, né? E porque se tu mandar uma notificação, ela já vai receber uma notificação, ela já vai ficar chateada, já vai achar que tu está acusando. Então, assim, eu acho que a comunicação e como tu comunica em todos os aspectos na administradora, como síndica, é fundamental. Até como a gente comunica dentro da empresa. Então, eu acho que isso é muito importante para que as pessoas consigam receber a mensagem de forma mais humana, mais agradável, porque as pessoas estão realmente assim, tu envia, já ficam, né? Reagem de uma forma mais assertiva, exatamente. Né? Então, na nossa profissão principalmente, a comunicação é fundamental. Vamos fazer uma campanha. Cabe síndicos com WhatsApp. Grupo de WhatsApp não serve para isso. Eu acho assim, eficaz e não violenta, o WhatsApp, para vocês entenderem, por exemplo, eu não entro em grupo de WhatsApp de moradores. Eu só tenho grupo com o meu conselho. Mas não entro. Eu acho também que cabe aos bons síndicos profissionais educarem os seus, não no sentido pejorativo, os seus condôminos, claro, o seu conselho. Porque eu acho que muito dos teus clientes é o reflexo de como tu é. Então, eu acho que a gente precisa também... Mas daí tu vai ver a importância da regulamentação do síndico profissional, porque eles não têm segurança. Não é só isso também. A Sabe segurança que eu fundamental. vejo também? Não é só uma questão da segurança. É uma questão de que a gente não gosta de falar da pandemia, mas muitas pessoas e muitos cidadãos que ficaram desempregados na pandemia viram na profissão síndico profissional uma oportunidade. Tem um derramamento de síndicos não preparados. Sem ofender, sem conhecimento. Né? Mas acharam assim... Foi a uberização da profissão. A Maureen é direta e reta. Vão ser síndico. E sem conhecimento. Gente, não é a mesma coisa que saber dirigir carro. Mas eu vou insistir, se houver uma Eu regulamentação... vou chegar no que tu tá falando. Aí o que acontece? Aí as pessoas entendem, vou ser síndico. Não entendem nada e simplesmente resolveram ser síndicos. E além do preço, que a gente está falando aqui sobre o preço, elas não têm conhecimento nenhum. E aí quando vão acaba que aquele cliente que nunca teve um síndico profissional, aquele condomínio que nunca teve, que a vida toda, por 10 anos ou por 20 anos foi um síndico proprietário, ele recebeu esse ano eu quero um síndico profissional. Aí ele teve uma péssima experiência com aquele síndico, que não tinha expertise, e aí o nosso trabalho das pessoas que são qualificadas foi tudo por água abaixo. Porque aí ele também não educou corretamente, não apresentou corretamente de que forma que se faz gestão dentro de um condomínio, e aí atrapalha toda uma profissão. Por isso da importância de que as pessoas precisam se qualificar. Mas eu vejo hoje, eu tenho visto porque no mercado, de que já está melhorando isso. O mercado depura. Exatamente, o mercado acaba. Isso é a beleza do livre mercado. Exatamente, ele acaba. E aí os melhores vão ficando e vão se qualificando. Porque quem quer realmente ficar na profissão precisa sempre se atualizar e se qualificar. E o tempo todo estar nesse meio, porque senão não chega a lugar nenhum. Mas com a regulamentação concordo plenamente que vai ficar muito melhor.
Então, assim, até porque assim, a maioria dos meus clientes, o próprio cliente te indica. E quer melhor a indicação? Boca a boca é tudo. O boca a boca é tudo, né? Então, Eu, quanto à regulamentação, tenho algumas restrições em função da questão dos sindicatos. Também. Eu acho também. que não agrega e a gente acaba tendo mais uma conta para pagar com muito pouco retorno, me perdoem os sindicatos, mas essa E obrigatoriedade ainda vai encarecer para os condomínios. vai ficar caro para os condomínios, nós vamos ter que baixar a taxa de administração. Não, na realidade, que a assim, entrega gente, não é suficiente. o que eu penso que a capacitação dos síndicos que quiserem permanecer, tanto morador como externo, sim. é inevitável. Inevitável. Né? Nós estamos falando aí, como o Luiz disse, eu nem quero falar na pandemia, mas infelizmente de 2020 para cá, as pessoas estão num nível de saturação, né? Que a tolerância é zero. Isso. As pessoas reclamam até se o vizinho do lado roncou e fez barulho, ele escutou. Né? E os síndicos não preparados mandam advertência porque o vizinho da casa ao lado está falando alto de manhã cedo. Né? Ele não se atém a entender também da construção, que não existe, né? A questão do, como é que se diz, de proteção do som, agora me faltou a palavra. Acústica. Mas lamentavelmente, tem construções novas aí que o vizinho de cima puxa a descarga e tu escuta dentro do teu apartamento a hora que for. Aí tem gente que diz, a pessoa tá caminhando de salto. Bom, tu vai dizer pra pessoa, olha, faz favor de caminhar de pé descalço, porque tu tá me atrapalhando. É tudo uma questão de conversa, né? E não posso chegar e sair advertindo uma pessoa se eu não for lá e conversar com as duas partes. E às vezes é uma vez só que a pessoa É faz, o que reclama, né? que ele tem que entender que a qualidade da construção automaticamente gera esse problema. E de conversar com o vizinho que anda de salto, ou que às vezes é meia-noite, resolve dar fome, e vai lá, pá, com a panela já, barulho já. Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Onde é que tá escrito que o síndico tem que ir lá bater no vizinho pra pedir pra parar com o salto? Onde é que tá escrito? Não tá escrito no lugar nenhum. Responde por áreas comuns. Vou voltar a falar desconhecimento. Exato. Então, existe ainda aquela relação da gestão de vizinhança, que o vizinho batia na porta da casa da Ana. Uma gestão doméstica. Mas hoje, é o que eu aconselho. Mas sabe mas que que eu vou hoje, dizer que deixa eu só não é concluir. só desconhecimento, às vezes as pessoas têm conhecimento. Mas o que acontece? Mas aí te pagam. Que te pagam e assim, Mas o que acontece? Aí vem tudo que nós estamos falando, que tu tem obrigação de ir lá, porque eu tô te dizendo, tô arbitrando e eu entendo que tu tem que bater. Acho importante o síndico, o profissional, o morador conversar com os vizinhos. Mas eu sempre digo para as pessoas, aí tu vai depender da receptividade daquele que está atrás da porta. E hoje tá perigoso, né? Eu não bato na porta de ninguém. Não, eu também não. Hoje tá bem perigoso. Mas a gente ouviu muito isso, mas é obrigação do síndico ir lá resolver. Sim, o síndico não faz nada, o síndico então, não assim, resolve. eu insisto, posso até me tornar desagradável para quem está nos ouvindo na mesa. E nós precisamos qualificar, levantar isso como uma bandeira de entendimento de o que é um síndico, da importância da administradora. Vamos voltar ao nosso assunto, né? De que isso aqui que nós estamos iniciando, que a Maureen faz muito bem. Eu conheci a Maureen. Nós temos que orientar, né? Eu conheci a Maureen só de fama. Eu vi a fama da Maureen lá na Espanha. Na Espanha eu tive a fama da Maureen. Né? Sabia do trabalho dela e reforço, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Porque é isso que nós precisamos. Pessoas que nem a Maureen, que tragam esse movimento de conversa entre as próprias administradoras. Nós não estamos aqui como concorrentes. Não. Nós podemos concorrer, que concorrência ela é sempre salutar. Tu disseste muito bem. Claro. O mercado é puro e essa concorrência tem que existir. Exato. Agora, o que nós estamos aqui para debater e tentar agregar para todos vocês é que essa classe
essa vida condomínio, ela é muito maior que nós pensamos, que vocês pensam. E aí que entra administrador, uma boa administradora e um bom síndico. Desculpe o meu discurso meio... Não, mas é isso aí. Certíssimo. É isso aí. É a união do mercado, administradoras, síndicos, cada um saber o seu papel, terem esse entendimento. Fomentar isso, né, Mauro? Isso tem que ser levado para dentro dos condomínios. Os condomínios são oportunidades de negócios, inclusive para os próprios condôminos. A gente tem armários inteligentes, Nossa, tem sim, mercado, tem a feira de empreendedorismo dentro de prédios, que é coisa que a gente faz. Tem o dia da feira de hortifruti, de orgânicos. Tem uma série de coisas que a gente consegue fazer dentro dos condomínios, não só para engajar as pessoas, para aproximar a coletividade, mas que também geram para eles receita. Que as pessoas, né, coloquem o seu trabalho, tem lá aula particular, tem alguém que faz, sei lá, doce. Enfim, essas coisas, o nosso aplicativo, inclusive, tem uma área para isso, para a pessoa se divulgar. E isso é bacana, e é nosso papel, enquanto administradora também. Até para que seja um ambiente... Fomentar um ambiente legal de um ambiente convivência, legal, tá? né? Porque tu reside ali, né? Então... Eu não faço mais assembleia, mas fazia bastante antes, né? Mas eu vejo muito importante isso. Qualquer gestor de condomínio deve participar da assembleia, deve ter essa vivência. Claro. Né? Porque é ali que tu conhece de fato o fogueira, condomínio. Não, ali tu conhece de fato o condomínio. Claro. E eu sempre abro uma assembleia lembrando, eu comento uma assembleia que eu faço, me lembrando da minha vivência. Pessoal, condomínio, o teu vizinho, ele é o teu vizinho. Numa eventualidade que esteja na tua casa e tu precise, a quem tu corre? Tu não vai ligar para um pai, para um parente. Numa emergência é o teu vizinho do lado. Então isso tem que ser considerado nas relações. Não só de condomínio, mas isso é o que eu estou dizendo na relação de condomínio. Eu tive uma questão uma vez, uma oportunidade que eu tive que não tinha como deixar meu filho, nós somos um casal de gêmeos. Para quem eu recorri? Uma vizinha. Então imagine. Tá certo. Então essa importância de que nós somos pessoas e que o condomínio é pessoas, vamos voltar ao que nós conversamos, Sim, né? exatamente. No início, é que é o relevante de passar. Com capacitação, com entendimento do que cada parte de cada um, né? Enfim, é isso que eu queria dizer nessa relação. Empatia, né? Perfeito. É isso aí. Pessoal, esse bate-papo tá muito gostoso. Já deu 1 hora? Mas Já, passou rápido. para vocês verem, né? Passa muito A rápido. gente pouco gosta, né, de microfone. Uma satisfação imensa. E vamos fazer um brinde de caneca Vamos para lá. encerrar com chave de ouro. Vamos tomar o uísque aqui. Aê! Mauro é nossa embaixadora. Obrigada. Parabéns, Mauri. Parabéns, Parabéns, Mauri. Obrigada pelo Vida convite. longa Obrigada. do nosso segmento condominial. Isso aí. E por mais momentos como esse, conto com vocês. Tá vindo aí a confraria das administradoras e síndicos. Momento muito importante. Fiquem ligados e até a próxima terça no Papo Condominial Cast RS. Boa noite a todos. Obrigada pela noite, boa audiência. Boa noite, pessoal. Obrigada.